Gente, falando de brinquedos. 5 brinquedos que estimulam a fala. Antes de eu falar desses brinquedos, o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. Primeira coisa, o brinquedo é um recurso muito bom para ajudar na estimulação da fala. Mas ele é um recurso. Ele, por si só, não estimula nada. Você precisa, muito mais do que o brinquedo, utilizar ele dentro da brincadeira. Por isso que ele é um recurso. O melhor brinquedo aí para o seu filho vai ser aquele que desenvolve as habilidades que ele precisa, que está faltando aí para que ele consiga de fato falar. Então, por exemplo, se o seu filho tem dificuldade com atenção e concentração, o melhor brinquedo para ele no momento vai ser o que estimule, além da fala, atenção e concentração. Se seu filho tem dificuldade de imitação, o melhor brinquedo vai ser o que estimula a imitação e, por consequência, a fala. Então, o melhor brinquedo sempre vai depender de em que momento o seu filho está no desenvolvimento da fala dele. Não necessariamente esse brinquedo vai ser aquele que está ali na faixa etária cronológica do seu filho. Se seu filho tem 3 anos, mas ele fala o que se corresponde ali pelos marcos do desenvolvimento da fala por volta de 1 ano e meio, talvez os brinquedos de 3 anos não sejam tão significativos e não ajudem tanto no desenvolvimento dele da fala, porque ele está com essa fala atrasada. Então, a dica que eu dou para vocês, sempre quando forem pensar nos brinquedos, em que brinquedos dá aí para o seu filho, sugiro que você pense em que momento da fala que ele está e não na idade real. Porque a maioria dos brinquedos, quando a gente vai nas lojas por aí escolher brinquedos, sempre ali na embalagem, na caixa, vem dando para que faixa etária aquele brinquedo é direcionado. Mas se o seu filho não está desenvolvendo de acordo com aquela idade, talvez esse não seja o brinquedo ideal para ele nesse momento. E aí, então, o melhor brinquedo vai ser aquele que vai corresponder às habilidades que ele tem no momento. E aí, aqui de novo, que aprendam sobre o processo de desenvolvimento da fala, o que é esperado pelos marcos do desenvolvimento da fala por idade, porque assim isso vai ficar mais claro até na hora de você escolher o recurso que vai utilizar. O outro ponto que eu quero dizer para vocês é que, como eu disse para vocês que o brinquedo por si só não resolve, que junto com o brinquedo tem que existir a brincadeira, então o melhor brinquedo, além de ser esse que vai desenvolver as habilidades que seu filho precisa, vai ser aqueles do qual você tem mais habilidade para utilizar. Não adianta nada você comprar um super brinquedo maravilhoso para a idade para o seu filho se você não tem habilidade para utilizar ele junto. Então, para você perceber aqui, até na hora da escolha do brinquedo, a gente tem que ter um critério, a gente tem que ter uma linha de raciocínio para que ele seja efetivo. Senão você começa a acumular um monte de brinquedo, aí a criança nem se interessa e não é significativo, e você, meu Deus, estou comprando um monte de coisa e nada resolve. Por quê? Porque precisa de todas essas coisas juntas. De brinquedo ajudar a desenvolver a habilidade que seu filho precisa e você também ter essa habilidade para utilizar junto com o seu filho. Inclusive, nossos brinquedos andam modernos demais. O brinquedo hoje em dia está fazendo quase tudo pela criança. E aí a criança não precisa fazer nada, ela não precisa nem pensar. E uma das coisas que o brinquedo como recurso ajuda na estimulação é quando a criança tem a necessidade de pensar e refletir como utilizar ele. Se o brinquedo faz tudo pela criança, tenho certeza que esse não é o que vai ajudar mais ele a desenvolver. Entendido essa primeira parte? Deu para entender? Me digam aí se deu para entender, que daí agora eu vou dizer para vocês os 5 brinquedos que eu sugiro para você utilizar aí e favorecer a estimulação da fala do seu filho.
sim, chegando. Se vocês pudessem ver como é que tá aqui ao meu redor, tem os brinquedos, estão todos espalhados aqui para eu mostrar para vocês. Sim, as meninas todas falando aqui, deu para entender? Então, ótimo. Vamos lá ao primeiro brinquedo, tá? O primeiro brinquedo que eu quero mostrar para vocês, brinquedos que favorecem a musicalização. Ó, já pega aí, já presta atenção que agora já vai nos brinquedos. Então, o primeiro brinquedo que eu sugiro para vocês são brinquedos que favoreçam musicalização, que façam sons, que você possa utilizar para eles na brincadeira para cantar junto com seu filho. Então, tambores, brinquedos que façam barulho, mas que a criança tenha que movimentá-los para fazer barulho, são brinquedos que favorecem o desenvolvimento da fala, quando você utiliza ali dentro da música, né? Ou mesmo quando você utiliza o brinquedo para você fazer uma rima, que não necessariamente seja uma música. Quando você mistura o som com a fala, ajuda muito. Então, esses brinquedos de fazer som, né, que nem eu trouxe aqui para você, tambor, a guitarrinha, violãozinho, esses brinquedos ajudam no desenvolvimento da fala. Então, esse é o primeiro brinquedo que eu trago aqui para você. Se você fosse, inclusive, aqui, ó, só utilizando esse primeiro como exemplo sobre o que eu falei no início, se você for pesquisar esses brinquedos, para que idade é o ideal usar, eles vão ali dizer para vocês que brinquedos que fazem sonzinhos né, tambor, violão, essas coisas, é indicado para criança mais ou menos de 1 ano de idade. Porém, quando você tem a habilidade de usar o brinquedo, você usa o brinquedo indiferente da idade que seu filho tem, dependendo lá, né, da habilidade que você tiver. Então, brinquedos que são musicais, né, que estimulam a musicalização, eles ajudam muito o desenvolvimento da fala, qualquer etapa aí do desenvolvimento da criança. Basta que você saiba utilizar. Esse era o primeiro brinquedo. Adoro, inclusive, muito legal. E aí, a gente vai aqui para o segundo brinquedo. O segundo brinquedo que eu trouxe para vocês é um brinquedo que vou dar o modelo do qual eu tenho aqui, mas qualquer brinquedo que seja desse mesmo tipo vai favorecer a mesma coisa. O segundo brinquedo que eu trago para vocês aqui é um dos meus brinquedos favoritos, o Senhor Cara de Batata. Por que eu trouxe esse segundo brinquedo como favorável ao desenvolvimento da fala? Porque esse brinquedo, além de você nomear partes do corpo, você trabalha com a criança encaixe. Brinquedos de encaixe, eles favorecem a atenção e concentração. E, por consequência, conforme você vai brincando com a criança, desenvolve a fala também. Além disso, você trabalha habilidades motoras, que são super importantes para o desenvolvimento da criança, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e o encaixe na hora que a criança pega o brinquedinho e faz, trabalha a coordenação motora e nível de atenção e concentração, e fala conforme você vai brincando junto com essa criança. Então, brinquedos de encaixe são fantásticos para isso. Não necessariamente você precisa de um Senhor Cara de Batata. Brinquedo de encaixe pode ser aquele de formas, aquele de encaixar números, o que você tiver, né? Brinquedos de encaixe favorecem nível de atenção e concentração e são excelentes para desenvolver a fala também, né? Todo mundo, para aprender algo novo, precisa ter atenção e concentração. Então, brinquedos de encaixe são excelentes brinquedos para estimular a fala da criança. Ok? E aí, o terceiro brinquedo é um brinquedo... Gente, aqui, de novo, vou reforçar para vocês, porque vocês estão falando aqui comigo. O brinquedo ideal vai ser aquele... O brinquedo ideal para o seu filho vai ser aquele que vai ajudar a desenvolver as habilidades que o seu filho precisa naquele momento. Então, né, se o seu filho precisa atenção e concentração, aqui ficou a dica. Se seu filho
né? Gosta de música, já dei uma outra dica. Você precisa também criar a linha de raciocínio aí. Se vai funcionar para toda idade ou não, vai depender do que o seu filho apresenta como desenvolvimento da fala. E Regiane, ela tá me falando que ela tem esse brinquedo, mas que o Arthur, filho dela, coloca as peças na boca. Todas as crianças passam pela fase oral, de levar peças na boca, o brinquedo na boca, porque a gente conhece o mundo muito através da boca. E é como você condiciona o seu filho depois disso, é que ele vai conseguir brincar ou não. Então, é normal que a criança leve na boca, mas o comportamento que você tem para ensinar ele depois é que vai ser significativo dentro da brincadeira. Seguindo aqui, boa noite, Andréia. Seguindo aqui, o nosso terceiro brinquedo, que é muito legal para desenvolver fala, são brinquedos que desenvolvam habilidades sensoriais. E por isso eu trouxe aqui para você. Cara, não sei se vocês vão lembrar disso aqui, mas tem um tempo a Alice ganhou, eu nem sabia que existia, eu achei fantástico. Isso aqui é o quê? É uma caixa que vem, ó, tinta, lápis de cor, giz de cera, hidrocor. Por quê? Porque isso aqui vai estimular a pintura, o desenho. A criança vai pegar em diferentes texturas ao pegar os diferentes tipos de lápis, a pegar, pintar a tinta com o dedinho. Então, nesse brinquedos que favorecem essas habilidades sensoriais, o desenho, né, a criança mexer com texturas diferentes, consistências diferentes, são fantásticos para desenvolver a fala, conforme você vai conversando com a criança, conforme você vai pedindo para ela pintar, para ela desenhar algum bichinho, algum objeto, né? O contexto que você vai dando durante o uso de brinquedos com lápis de cor, canetinha colorida, hidrocor, tinta, guache, todos esses vão ajudar, inclusive também ali muito legal nessa mesma pegada de brinquedo que estimula o sensorial, massinha, slime, tudo conta. Muito legal para as crianças e elas adoram riscar, elas adoram rabiscar. A grande maioria gosta muito de pintar. Não é à toa que casa que tem criança geralmente tem uma parede pintada. Elas gostam muito disso. Então, brinquedos que aí, né, tragam canetinha, lápis de cor, super ajudam nesse momento para ajudar a desenvolver a fala do seu filho. Ok? O quarto brinquedo que é legal, né, que eu sugiro para vocês, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês, mas aí na sua casa você vai entender que são aqui como esse quarto exemplo de brinquedo, tem uma gama enorme de possibilidades, que são o quê? Brinquedos que favorecem o faz de conta, a imaginação. E aqui, quais são esses brinquedos? Em geral, são brinquedos de personagens infantis. Vocês conhecem? Ladybug. Prazer, galera. Eu sou a Ladybug. Então, brinquedos de personagens infantis favorece um brincar de faz de conta, porque a criança pega o brinquedo, tenta imitar o que ela já viu do personagem, tenta fazer as falas desse personagem, falar como o personagem, brincar como o personagem brinca. Então, brinquedos que imitem personagens são muito bons para estimular o faz de conta, a imaginação, que é super importante para o desenvolvimento global da criança, não só para a fala, o desenvolvimento global da criança. O brincar de faz de conta ensina inúmeras habilidades para a criança, resolução de problema, né? Se entender como ela mesma, como eu próprio, os sentimentos e inúmeras coisas. Então, brinquedos de personagens ajudam muito no desenvolvimento da fala, principalmente quando vocês brincam aí de fazer as falas dos personagens. Aqui a minha inspiração de hoje, Ladybug.
para quem não conhece ela. E aqui, o meu quinto brinquedo, eu trouxe nesse quinto brinquedo, são brinquedos um pouco mais elaborados, para crianças que já estão um pouquinho mais aí, um pouquinho melhor no desenvolvimento da fala e que estão com uma habilidade um pouquinho melhor. Então, em geral, para crianças um pouquinho mais velhas. Mas eu reforço de novo para você que tudo é condicionamento. Se você ensinar seu filho, se você treinar com ele, ele consegue utilizar brinquedos de diferentes idades. Inclusive, se você estimular em você a criatividade ao brincar, qualquer brinquedo que você pegar, você vai conseguir fazer a adaptação para o momento do seu filho, para o que o seu filho precisa. Para vocês terem ideia, no consultório, eu tenho brinquedos, por exemplo, que é indicado para criança de 6 anos, mas que eu uso com criança de 3, que eu uso com criança até de 2 anos. Tudo depende de como você utiliza o brinquedo. A gente, quando fala de brinquedo como recurso dentro da brincadeira, a gente também tem que pensar um pouquinho fora da caixa, da caixinha que vem o brinquedo, daquele manual de instrução, daquele óbvio que está escrito ali. Porque senão você fica limitado. Quando você pensa fora da caixinha e quando você começa a pensar em todas as possibilidades que esse brinquedo pode, de todas as possibilidades que você pode utilizar esse brinquedo, você vê que um brinquedo é um recurso infinito de possibilidades dentro de uma brincadeira. Por isso, desenvolvam também a habilidade de vocês de serem criativas. E aí, aqui voltando ao quinto brinquedo, que é muito legal para estimular fala, eu vou mostrar aqui livrinhos com quebra-cabeças. Esse aqui é para crianças menores, ó. Utilizo, inclusive, para vocês verem como eu utilizo um recurso para várias coisas. Esse aqui, quebra-cabeça, eu estimulo a fala através da nomeação dos alimentos e já estimulo a própria alimentação ao apresentar alimentos diferentes para a criança. Então, livrinhos com quebra-cabeça ou quebra-cabeças variados que vocês tiverem aí ajudam a estimular a fala. Além disso, joguinho, tá, esse aqui tá até virado. Joguinho da memória. Colocar as cartinhas para a criança, jogar jogo da memória, estimula de novo lá aquela habilidade que eu falei para vocês no início de atenção e concentração, ajuda na nomeação isolada de palavras e logo favorece a fala. Mas esse aqui, para jogo da memória, a criança precisa ter um pouquinho mais de habilidade, você precisa treinar um pouquinho mais com ela. E se o seu filho ainda não der conta de jogar jogo da memória, jogue com ele associação. Ai, Lua, o que é associação? Eu vou te explicar. Associação, você pega metade das cartinhas do jogo da memória, coloca na frente do seu filho essa metade das cartinhas e pega os outros pares e fica na sua mão. Aí você mostra para ele, ó, o coração, cadê o coração? Mostra para mim onde é que tá o coração aqui na sua frente. Aí a criança vai lá e aponta onde está o coração. Ela associou essa imagem igual a outra. Isso é brincar de associação. De novo, um brinquedo servindo para outro tipo de recurso. Então, esses brinquedos aqui, esses brinquedos, quebra-cabeça, livrinho, jogo da memória, são brinquedos que também favorecem muito a fala. Eu falei para vocês que eu ia dar 5 brinquedos e já dei inclusive muito mais do que 5 brinquedos como forma de favorecer a fala. Então você aí que ainda não comprou um brinquedo, que quer dar um brinquedo que seja mais educativo e que vai favorecer mais a fala do seu filho, aqui tem algumas opções de inspiração para você, que não precisa ser necessariamente esses que eu mostrei aqui para você, mas que vai inspirar você a comprar algo parecido e que vai ajudar a estimular a fala do seu filho. Mas igual, brinquedo é recurso, gravem isso, brinquedo é recurso. O que é mais significativo é a brincadeira e quando você utiliza esse recurso, né? O que é o mais simples, que é a brincadeira que vai fazer essa criança desenvolver mais a fala. Então, essas foram as dicas, 5 brinquedos, na verdade foi mais do que 5 brinquedos até,
que eu trouxe aqui de inspiração em comemoração ao Dia das Crianças, que é amanhã, para vocês comprarem brinquedos, se forem comprar ainda, ou lá no futuro também, quando forem decidir comprar brinquedos, comprarem brinquedos com mais propósito para o que vocês querem. Eu sempre que converso com os pais, o que eu percebo quando a gente fala em relação ao brinquedo, muitas vezes, a grande maioria, na verdade, das vezes, o brinquedo é comprado de acordo com o que o papai e a mamãe gostam, com aquilo que ele acha, pô, isso aqui é muito bacana, nossa, esse brinquedo aqui é fantástico, mas não compra o brinquedo pensando de fato no que a criança vai gostar, em que habilidade ela precisa de desenvolver. Então, eu espero que agora com essas dicas vocês possam comprar brinquedos com mais propósito para a necessidade do filho de vocês. Comprar brinquedos que sejam um recurso de fato significativo dentro da estimulação que vocês precisam fazer aí diariamente com o filho de vocês. É o estímulo diário que faz a criança desenvolver fala. De novo lá meu mantra, estimular é melhor do que esperar. Essa estimulação tem que acontecer diariamente. Quanto mais divertido, quanto mais legal, mais resultados você tem. Brincadeira é fantástico. A criança aprende muito dentro da brincadeira. E o brinquedo dentro da brincadeira é um excelente recurso. Um excelente recurso. Desde que você compre esse brinquedo com propósito, pensando em que habilidade de fato essa criança precisa desenvolver. E então eu preciso disso. Então agora eu vou atrás de um brinquedo que vai me ajudar a desenvolver essa habilidade. E aí, recursos infinitos a serem explorados. Então espero que vocês tenham gostado das dicas aqui de brinquedo, que isso já tenha dado mais uma luz aí quando pensar em brincadeira, em que brinquedo comprar para utilizar dentro da brincadeira e que tipo de estímulo você pode dar junto com cada um desses brinquedos, tá? A Jaque aqui, que é aluna do Método Estímulo, já contando que lá eles compraram o kit de chá para brincadeira de faz de conta. É excelente, kit de chá, kit médico. Esses kits também ajudam muito no faz de conta. Você tem razão, excelente aluna, tirou 10, parabéns. A Josi Martins adorou. Que bom. A Thalita também. Fico feliz que vocês tenham gostado. Essa live mais divertida, falando de brinquedo. Eu adoro, Quero demais que alguma loja de brinquedo, por favor, me patrocina.